antes de morrer, para que eles não recebessem ela sem nós, mas receber quando nós sermos também galardoados. Quando a gente partir, quando você partir, antes de Jesus arrebatar a igreja, se for o caso, a vida das pessoas continua. Qual é o legado que nós vamos deixar para essas pessoas? As pessoas do mundo, ou até mesmo para a esposa. Qual é a história que a esposa vai contar do marido? Olha, o meu marido que se foi, ele era um homem de Deus. Até hoje eu pratico coisa que eu aprendi com ele, com o comportamento dele. Porque a gente conta a história de Daniel, de Abraão e de outros. É o legado que eles nos deixaram. Mas alguns de nós, não sei se temos algum legado para deixar, a não ser as lembranças negativas. Uma mulher, um dia desse, pediu para um pastor. Ela tinha um marido que era tão perturbador, que ela pediu oportunidade para o pastor. É claro que o pastor não deu oportunidade. Pastor, eu quero contar a bênção da morte do meu marido. Ela queria testemunhar que, não sei até onde ela estava bem também, mas ela queria dizer que a retirada do marido da terra foi uma bênção na vida dela, pois ele trazia muito sofrimento para ela. Pastor, não, irmã, se não é doido, eu não posso dar oportunidade, vou criar problema, deixando você falar que foi uma bênção você se livrar, que foi um livramento que Deus te deu quando seu marido partiu. Pois é, mas algumas pessoas nesta vida, quando partem, elas deixam o ambiente mais aliviado, porque não tem coisas, características e lembranças positivas quando parte, a não ser situações negativas, dívida, condenações, perseguições. Para alguém que fica, tem que dar explicação. Eu não tenho nada a ver com a história dele ou dela que partiu. Qual é o nosso legado quando a gente partir? As pessoas que lembrar de nós vão lembrar de nós como alguém que era de oração, que era de palavra, que era de responsabilidade, que era de compromisso, evangelizador, que comprava e pagava a cantina da igreja, era um homem fiel à esposa, fiel, uma mulher fiel ao marido. Que tipo de legado nós deixaremos, igreja? Porque quem é sal da terra e luz do mundo, até depois que ele parte, a lembrança que as pessoas têm dele é de que Deus usava aquela pessoa como uma bênção na vida do outro. Não podemos ser maldição na vida dos nossos irmãos. Nós não precisamos ser idolatrados por ninguém, nem idolatrar, mas as pessoas precisam confiar naquilo que nós crentes falamos. Aleluia! As pessoas precisam entender que nós somos um porta-voz de Deus e que temos compromisso e responsabilidade com as nossas palavras, com a nossa conduta, que a nossa postura não é em vão, mas sim é um reflexo daquele que habita na nossa vida. Quem somos nós diante desse mundo? O mundo olhando para nós, qual é a percepção que se tem da nossa vida, da nossa conduta? Será que as nossas palavras condiz com o nosso coração? Jesus disse assim, é o seguinte: olha, você não precisa jurar para que alguém acredite na palavra de vocês. Você não precisa jurar nem pela cabeça, nem pelo pé, nem pelo céu. Não jurar por nada. Basta dizer sim e seja sim. Basta dizer não e seja não. Em outras palavras, que o que a sua boca falar corresponda ao que está dentro do seu coração. Se você que tiver de jurar para que alguém acredite na sua palavra, isso é procedência maligna. Ele está falando do contexto de
influência maligna. As pessoas precisam confiar em nós, como filhos de Deus, e dizer: veja que ali vai passando uma mulher de Deus. Uma secretária estava trabalhando no seu posto de serviço, 7 dias de serviço, e o patrão já tinha percebido que aquela irmã era uma serva de Deus. Falou para o outro empregado: vai até a fulana de tal, diz para ela que se fulano ligar para ela perguntando ao meu respeito, para ela mentir dizendo que aqui não estou, apesar de estar. E o empregado estava indo. Antes de chegar lá, ele falou: não, volte, não fala não, porque eu sei que ela não brinca com a verdade. Ele já sabia com 7 dias de trabalho que aquela moça não ia mandar a mensagem que ele estava pedindo